Graça e paz, igreja vencedora, igreja lavada, comprada e remida pelo poder precioso do sangue de Jesus. Shalom. Apocalipse, vamos abrir, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos aqui, queridos? E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Amém, queridos? Aleluia. E nos constituiu, diga comigo, reis e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. Diga, a Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Reis e sacerdotes. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é rei e sacerdote. Quero falar nesta noite sobre o dom de profetizar. 1 Coríntios 14, 31 diz que todos, diga todos os homens e todas as mulheres. Quantos homens e mulheres temos aqui nascidos de novo? Todos os homens e todas as mulheres regenerados, nascidos de novo, lavados, comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro, dentro da nova e da eterna aliança, podem exercitar esse dom em determinadas ocasiões, como o Espírito quiser. As orientações da palavra de Deus é que todos podem profetizar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está autorizado pela palavra de Deus a profetizar. Você está autorizado pela palavra de Deus a profetizar. As orientações da palavra de Deus dizem que todos podem profetizar um após o outro, e não mais que 3 em qualquer reunião. 1 Coríntios 14, 29 a 33. O propósito, queridos, do dom da profecia, o propósito da profecia é: qual que é o propósito da profecia? Edificar a igreja. Quem é a igreja? Não é o prédio. Quem é a igreja? Somos nós, sou eu, é você. O propósito da profecia é edificar a igreja, isso é, fortalecer homens e mulheres. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao doente: diga ao dormente: eu sou a ressurreição e a vida. O propósito da igreja é exortar os irmãos, reavivá-los e desafiá-los e consolá-los com palavras de encorajamento. Bondade e misericórdia certamente te seguirão nesta semana. É importante, queridos. Eu disse o quê? É importante não falarmos palavras negativas. Sim? É importante, vocês acham?
Mas é ainda mais importante falarmos palavras positivas. Precisamos falar positivamente sobre os nossos filhos. Eles são herança do Senhor. A geração do justo jamais será desamparada. Nossos filhos serão abençoados sobre a terra. Amém, pais? Amém. Precisamos falar positivamente sobre a nossa família. Precisamos falar positivamente sobre as nossas circunstâncias. Eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio, e tudo é possível àquele que crê, e se creres, verás a glória de Deus. Eu não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido pelo que eu creio. Ouça, muitos simplesmente evitam falar negativamente e ficam em silêncio, mas isso não é suficiente. Precisamos semear a palavra da fé. Aquilo que eu creio é aquilo que eu falo. A palavra de Deus afirma categoricamente, pelo texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, principalmente versículos 5 e 6, ela afirma que nós fomos feitos. Diga, eu sou o que a palavra do Senhor diz que eu sou. Eu sou o que a palavra do Senhor sou. Diga, eu posso o que a palavra do Senhor diz que eu posso. Eu posso o que a palavra do Senhor diz. E diga, eu tenho o que a palavra do Senhor diz que eu tenho. A palavra do Senhor, nesse texto que nós lemos, eu quero que você pegue essa chave. A palavra do Senhor diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Amém. Eclesiastes, nós vamos ler esse texto, diz que a palavra do rei, que ali na palavra do rei há poder, mas a palavra do sacerdote também tem poder. O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6, nós já lemos. Agora nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 8, versículo 4. Talvez a tradução que venha não seja a mesma que eu tenho aqui, da atualizada, revista e corrigida, da tradução do Almeida. Mas vamos ler, vamos lá, é isso aí. Vamos ler? Porque a palavra do rei tem poder, e quem dirá, que fazes? Amém? Hoje nós estamos pegando uma chave. Hoje nós fomos feitos ministro da graça. Nós fomos escolhidos para abençoar o Brasil. Nós fomos escolhidos para abençoar este estado de São Paulo. Nós fomos escolhidos para abençoar esta cidade e esta região. Em nome do Senhor, como sacerdotes e como reis. Queridos, ouçam, hoje nós somos feitos ministros da graça, fomos escolhidos para abençoar em nome do Senhor e também para decidir toda a demanda. As demandas e controvérsias, ouça, elas são criadas pelo diabo, mas nós somos, diga, eu sou sacerdote
que decide sobre toda a demanda. Por isso o texto lá em 1 João diz, queridos, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir e para desfazer com todas as obras do diabo. Amém? Deuteronômio, abra lá, capítulo 21, versículo 5, nessa mesma versão, Almeida, Revista e Corrigida. O texto diz assim: então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito, pelo dito dos sacerdotes, se determinará toda a demanda e toda ferida. Repare, querido, que há sobre nós, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: há sobre você e há sobre mim uma unção dupla. A unção da palavra do Rei está sobre nós, e a unção da palavra do sacerdote também está sobre nós. Temos sobre nós estas duas autoridades: a autoridade da palavra do Rei e a autoridade da palavra do sacerdote, porque fomos feitos, Apocalipse 1, versículos 5 e 6, palavras do Senhor Jesus, fomos feitos reis e sacerdotes. A palavra do Rei, ela tem poder, e a palavra do sacerdote, ela é liberada para abençoar. Abra sua boca e abençoe. Amém? A palavra do sacerdote, ela é liberada para abençoar e para decidir toda demanda e toda ferida. Ouça o que eu vou dizer. Essa palavra é final. Olhe para mim. Essa palavra é final, irmãos. Os céus e a terra passarão, mas esta palavra não há de passar. E eu estou falando com você sobre esta palavra. Podemos ter ouvido nesses dias muitas palavras, mas a palavra final é a palavra do Eterno. Então ouça, não importa o que as palavras do mundo dizem a seu respeito, ou a respeito da sua casa, eles, ouça isso, eles não são sacerdotes. Eu não sei se você está conseguindo entender. Deus constituiu a sua igreja como rei e sacerdote. O mundo jaz no maligno. Então não importa a palavra deles. Eles não são sacerdotes, mas eu e você somos. Então, libere a palavra que decide toda controvérsia. Fale da posição de rei que você é. Fale da posição de sacerdote que você é. Porque essa é a sua unção diante de Deus. Algo interessante sobre o sacerdote no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Nós somos sacerdotes na Nova Aliança. Sempre que anciãos e juízes são mencionados, eles são ministros da lei, mas o sacerdote está sempre associado à graça.
Nós somos estes ministros da graça. O Senhor Jesus falou com a figueira e ela secou. Falou com os demônios e eles foram expulsos. Aleluia! Falou com o mar e ele se acalmou. Ele falou com coisas inanimadas. Nós também precisamos falar com as nossas circunstâncias. Quando falamos aquilo que eu creio, aquilo que eu falo. Quando falamos, nossa fé é liberada. E o justo viverá pela fé. Nossa fé é liberada e as circunstâncias são mudadas. Ouça o que eu vou dizer e glorifique a Deus. Se você crer, o diabo não é sacerdote. Quando ele disser que você vai morrer, o que ele fala, começa a sentir uma dor estranha no seu corpo, já vem uma voz: vai morrer. É com essa enfermidade que eu vou te matar. Seu pai já morreu assim, seu avô já morreu assim, e você está começando a sentir os mesmos sintomas. Eu vou te matar, ele diz. Quando ele disser que você vai morrer, você pode responder com a autoridade que você é em Cristo Jesus, como rei e sacerdote. Você pode dizer: eu tenho vida em Cristo Jesus. Eu tenho saúde em Cristo Jesus. Eu tenho prosperidade e provisão, sustento e proteção em Cristo Jesus. Suas palavras prevalecem porque você é rei, porque você é sacerdote. Esta unção está sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre homens e mulheres nascidos de novo, regenerados e que fazem parte agora de uma nova aliança. Sua palavra prevalece, sua palavra vence, sua palavra neutraliza, sua palavra paralisa toda profecia satânica na sua direção. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás, porque esse é o teu direito como servo, rei e sacerdote em Cristo Jesus. O problema acontece quando o sacerdote, quem é o sacerdote? O problema acontece quando o sacerdote se cala. Você é sacerdote sobre a sua casa, você é sacerdote sobre a sua família, você é sacerdote sobre a sua nação, você é sacerdote sobre o seu estado, você é sacerdote sobre a sua cidade, sobre a sua região, você é sacerdote neste lugar. O problema acontece quando o sacerdote se cala. O sacerdócio sobre os seus filhos. O problema acontece quando esse sacerdote se cala. Então ouve-se somente a palavra do inimigo. Nós temos muitos nos nossos dias. Palavras que estão sendo ditas pelo inimigo através das redes sociais aos nossos filhos, princípios, uma semeadura muito sutil está sendo colocada no coração dos nossos filhos, e o sacerdote se cala, o sacerdote não fala. Precisamos exercer o nosso sacerdócio falando. Precisamos exercer o nosso sacerdócio declarando qual é a boa,
e a agradável vontade de Deus. Nossa fé, queridos, ela é liberada por meio das nossas palavras. A fé navega pelas palavras, a fé vibra antes de receber, a fé agradece antes de receber, a fé agarra as irrealidades da nossa esperança e traz a dimensão da nossa realidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, vamos ler sobre o espírito da fé. Vamos lá? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Temos esse mesmo espírito de fé. Precisamos crer que temos a posição de reis. Precisamos crer que temos a posição de sacerdotes. E que quando liberamos a palavra, e a palavra tem poder, amém, irmãos? Poder de vida e poder de morte, poder de bênção e poder de maldição. Quando liberamos a palavra, o poder de Deus se manifesta. E esse espírito de fé é também chamado de, ouça isso, espírito de profecia. Vocês estão aqui? Como ministro da graça, como ministros da graça, temos um espírito profético sobre nós. A palavra de Deus diz que o espírito da profecia, Apocalipse 19, 10, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Isso significa que o espírito de profecia sempre, ouça isso, sempre centraliza o Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo do espírito de profecia, eu não estou falando deste conceito pentecostal de profecia, que alguém se levanta e diz: assim diz o Senhor. Para compreender, isso é ensino, amém, irmãos? Para compreender o espírito de profecia, precisamos saber que há dois tipos de profecia: a profecia causativa e a profecia não causativa. As pessoas sempre pensam em profecias como predição de algo. Elas podem ter este elemento, a profecia. A palavra profecia em grego é profemi. Profemi. Essa palavra é composta de duas partes: pro, que significa antes, e femi, que é derivado de rema, e significa palavra. Juntando-as, nós temos profecia, e significa falar antes de acontecer. Estão aqui? O tipo mais comum de profecia é aquela por meio da qual Deus fala com você o que vai acontecer e você simplesmente libera a palavra. Esta é a profecia progressiva, não causativa. Mas há um tipo de profecia que muitos cristãos desconhecem. Aquela que você fala porque conhece o coração de Deus.
aquela que você fala porque você conhece a palavra, a vontade de Deus. E porque você conhece a palavra de Deus, por isso você declara as coisas antes que elas aconteçam. Deus diz que Ele te perdoa. Deus diz que Ele te sara. Deus diz que Ele te dá forças. Deus diz que Ele te guarda, que Ele te protege, que Ele te sustenta, que Ele provê. E você crê, e você libera essas palavras. Você pode dizer, você pode dizer aqui comigo: serei um homem próspero pela graça de Deus, porque o favor de Deus está sobre mim. Mais uma vez, diga: serei um homem próspero pela graça de Deus, porque o favor de Deus está sobre mim. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: você será um homem próspero, porque o favor de Deus está sobre você. Uma palavra bem curtinha para essa pessoa que você falou aí. Diga assim: eu torço pelo seu sucesso. Eu me alegro, amém, queridos? Eu me alegro pelo teu sucesso. Eu me alegro pela tua saúde. Eu me alegro com a sua alegria. Tem gente que não é feliz, queridos, e tem raiva de quem é feliz. Tem gente que não é feliz e tem ódio de quem tem um sorriso no rosto. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor me ungiu com óleo de alegria. O Senhor me vestiu com vestes de louvor e ações de graça. Temos que viver essa realidade. Temos que viver essa verdade e nos alegrarmos com quem tem isso. Serei um homem próspero pela graça de Deus, porque o favor de Deus está sobre mim. Você pode dizer antes de qualquer evidência que isso vai acontecer. Você diz porque você conhece a palavra de Deus, e essa é a profecia causativa. A meteorologia diz que o tempo será chuvoso na próxima semana. Ele está dizendo antes de acontecer, mas ele mesmo não causou a chuva. Isso é o que a maioria dos profetas do Velho Testamento faziam. Eles podiam predizer, mas não podiam declarar como seria o futuro. Porém, nos é dado na nova criação. Hoje podemos declarar a palavra de Deus profeticamente e fazer com que as coisas aconteçam. Se dissermos, Jesus disse isso, amém? A este monte, ergue-te, precipita-te no mar, e se não duvidar no seu coração, mas crer, isso mesmo é o que vai acontecer. O espírito de profecia disse o quê? O espírito de profecia
está sobre todo crente. Pastor? Estou dizendo aqui nessa noite, você pode crer nisso? O espírito de profecia está sobre você, pai. O espírito de profecia está sobre filhos crentes. O espírito de profecia está aqui nesta noite sobre a vida de homens e de mulheres. Mas muitos não percebem isso. Hoje nós temos sobre nós o espírito de profecia de acordo com o Novo Testamento, de acordo com as cláusulas da nova e da eterna aliança. Eliseu e Elias e Eliseu podem ser considerados como dois tipos de profecia de duas alianças. Quando Elias se colocou diante do rei Acabe, ele disse que não haveria chuva durante 3 anos, segundo a sua palavra. Ele não disse, de acordo com a palavra de Deus, não haverá chuva durante 3 anos, mas segundo a sua própria palavra, ele disse. O povo de Israel vivia debaixo de uma idolatria ferrenha. Eles adoravam Baal, e então Elias podia declarar o juízo sem nem sequer precisar ouvir a Deus, porque essa era a aliança naqueles dias, era a aliança daquele tempo, e a aliança daquele tempo dizia que se eles caíssem na idolatria, a maldição viria sobre eles. Elias significa o Senhor é Deus. É o tipo do profeta do Velho Testamento. Eliseu significa Deus é Salvador. Ele foi o que sucedeu Elias. É um tipo do profeta do Novo Testamento. Amém? O profeta do Velho Testamento traz, preste atenção que nós temos profetas do Velho Testamento em nossos dias ainda. O profeta do Velho Testamento traz nossos pecados à memória. Os profetas do Velho Testamento sempre estão lembrando os nossos pecados. Mas o profeta do Novo Testamento nos lembra, ouça, a justiça de Cristo realizada na cruz. Amém, irmão? O profeta do Velho Testamento fala a partir do Monte Sinai, mas o profeta do Novo Testamento fala do Monte Sião. Lembra que eu falei para trocarmos de monte? Outro dia? O profeta do Velho Testamento declara que Deus não se esquece dos nossos pecados, e ele vive dizendo isso e lembrando que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas o profeta do Novo Testamento, da nova e da eterna aliança, declara que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, porque eles já foram pagos e cravados na cruz em Jesus Cristo. Amém. Quando não entendemos isso, as pessoas se levantam com todo tipo de mensagens proféticas completamente fora da linha do Novo Testamento. Profeta sempre fala de acordo com a aliança. Diga isso. Profeta fala sempre de acordo com a aliança.
Olhe para mim, eu quero que você entenda essa declaração. O profeta sempre fala de acordo com a aliança. Se ele está salvo pela graça, na nova aliança, mas vive de acordo com a velha, ele será um profeta da velha aliança. Então ele vai sempre dizer isso. Ele sempre vai lembrar do teu pecado e vai dizer que Deus está visitando teus filhos e vai visitar os teus netos por causa dos teus pecados. Mas o profeta que é nascido de novo, profeta da nova aliança, e que vive na nova aliança, na graça, ele vai dizer: Deus me ama, e não importa o que eu faça, não importa o que eu deixe de fazer, Deus continua me amando. Todo o mal que eu fizer não vai mudar o que Deus sente por mim. Todo o mal que eu fizer não vai mudar, não vai diminuir o que Deus sente por mim. Deus me ama. Os meus pecados já foram cravados em Jesus Cristo. Aquele que sem pecado, Deus o fez pecado por mim, para que eu fosse feito a justiça de Deus. Deus pegou os meus pecados e colocou em Jesus, e pegou a santidade de Jesus, a pureza de Jesus, e colocou em mim. E quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus. É difícil de entender isso, irmãos? É difícil de entender isso? Deus te ama. Deus te ama. Eu não estou dizendo que eu te amo, eu estou dizendo Deus te ama. Eu também te amo, mas eu estou dizendo Deus te ama. Vou dizer mais. Talvez você olhe para mim e pode realmente dizer: você é real. Mas eu vou dizer algo para você: Deus é real. E Ele está aqui. A cruz é real. E Deus prova o seu amor para com cada um de nós, sendo nós ainda pecadores, pelo simples fato de ter enviado Jesus para morrer na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados. Ele riscou um escrito de dívidas que constavam de ordenanças que nos eram prejudiciais. Ele o encravou na cruz em Jesus Cristo, despojando a todo o principado, toda a potestade, e os desmascarou e triunfou sobre eles nele mesmo. Por isso eu posso dizer: Jesus é a tua vitória, e vitória é a tua história. Aleluia. Vocês estão aqui? Quando nós não entendemos isso, então nós vemos pessoas se levantando com todo tipo de mensagem completamente fora da nova aliança, porque profetas falam de acordo com a aliança. Eles hoje falam de vida e perdão, e não de condenação e de morte. Profetas da nova aliança falam hoje de vida, perdão. Cristo nos resgatou da maldição da condenação. Hoje nós temos vida, e vida em abundância, vida com sentido de vida, gosto de vida, prazer de vida. A profecia do Novo Testamento também possui um elemento de predição, mas o Espírito é diferente. Se não temos o Espírito correto, a profecia estará cheia de mistura da lei. Você impõe as mãos sobre as pessoas e declara que elas são amadas do Senhor, mas logo em seguida declara que o juízo de Deus virá sobre elas por causa de algum pecado. Isso é mistura. João Batista veio no espírito e poder de Elias, e o Senhor Jesus disse que o menor no reino hoje é maior do que João Batista. Ou seja, o menor hoje é maior do que todos os profetas do Velho Testamento. Lucas capítulo 7, versículo 28.
O Senhor Jesus disse que João Batista foi o maior dos profetas, maior até que Elias, porque ele apontou diretamente para o Senhor. Nós nos tornamos profetas maiores quando apontamos para o Senhor. Ele é o centro da igreja. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Elias nos lembra João Batista, mas Eliseu tipifica o Senhor Jesus. Na verdade, o nome Eliseu em hebraico é Elias, que significa Deus é salvação. Um sentido semelhante ao nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Todos os milagres de Elias, exceto um, são milagres de graça. Todos os milagres do Senhor Jesus, exceto um, também são de graça. A exceção, a única exceção, foi a maldição da figueira em Jesus. Por outro lado, todos os milagres de Elias são de juízo. Na primeira vez que ele aparece, ele já declara 3 anos de seca em Israel por causa do pecado. Elias tipifica o juízo, enquanto Eliseu tipifica a graça do Senhor. Assim como João Batista precedeu o Senhor, Elias veio antes de Eliseu. Elias viveu uma vida de ascetismo, isolado no deserto, vestido de pelos de camelo e com cabelos longos. Eliseu, ao contrário, era um profeta acessível. Ele ministrou sobre os leprosos, ele ministrou sobre viúvas, ele ministrou sobre reis, ele ministrou sobre soldados. A profecia do Novo Testamento, ela precisa ser filtrada. Diga isso: a profecia precisa ser filtrada. A profecia da nova aliança, queridos, a profecia do Novo Testamento, ela precisa ser filtrada. E qual é esse filtro, pastor? A cruz. Nunca podemos dizer a um filho de Deus, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Faz assim e diga: eu sou filho de Deus. Ouça, queridos, nunca podemos dizer a um filho de Deus que seus pecados foram relembrados por Deus. Não podemos tolerar pessoas que querem parecer profetas à custa da condenação do povo de Deus. Ouça o que eu vou dizer. Todos sabem aqui que más notícias se espalham mais rápido, e profecias de calamidades são um bom negócio, pois trazem popularidade. Se você der a um livro um título assim: descubra quem será o anticristo, você vai vender muito. Muitos querem apenas ser populares. Precisamos, queridos, rejeitar toda profecia que não tem o espírito da nova aliança. Muitos assim chamados profetas só declaram morte e condenação, mas o Senhor está levantando, aleluia, uma nova geração que vai profetizar de acordo com a verdade atual da nova aliança. No Novo Testamento, todos os profetas que profetizavam coisas boas, ouça isso, todos os profetas no Novo Testamento, no Velho Testamento, que profetizavam coisas boas, eram falsos profetas. Pela simples razão de que não havia ainda o cumprimento da aliança entre o povo.
Toda quebra de aliança gerava condenação. O Senhor ainda não havia morrido pelos nossos pecados, então havia condenação sobre o povo. Por isso que no Antigo Testamento a profecia era negativa, mas agora ela é positiva. Hoje, uma profecia negativa é uma falsa profecia, a menos que diga o que você deve fazer. Tiago, vamos abrir lá, Tiago 5, 17 e 18. Abra lá. Tiago 5, 17 e 18. Tiago, queridos, diz: quando Elias profetizou primeiro, ele teve de orar insistentemente para que não chovesse, e depois declara que Elias simplesmente orou para que voltasse a chover. O texto diz, vamos ver? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O fato, porém, queridos, é que as coisas aconteceram exatamente o oposto do que diz Tiago. Elias apenas declarou que não iria chover, mas depois teve que orar insistentemente para que voltasse a chover. Vamos ler esse texto e vamos responder a uma dúvida que possa surgir à nossa mente sobre essas coisas aqui. Vamos lá. 1 Reis, abra lá. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao versículo 45. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 45. Vamos ler juntos isso para entendermos? Vamos lá? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, e subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Estamos aqui de novo aí. Pastor, vamos explicar isso então. O que Tiago diz e o que o texto de 1 Reis relata. A maneira como Deus vê é diferente de como nós vemos. Para Deus, a declaração de Elias de que não iria chover foi uma oração intensa. Para nós, nem mesmo se parece uma oração, mas para Deus é algo poderoso. Muitas vezes, quando nós estamos declarando uma simples palavra, parece que nem é uma oração, mas para Deus é uma declaração de oração poderosa. Amém.
Elias declarou que não iria chover, porque conhecia a condenação de Deus sobre a idolatria do povo. Ele apenas declarou o que Deuteronômio 28, 24 já havia dito. Segundo Tiago, a oração de Elias foi uma oração intensa, mas ele apenas orou de acordo com a aliança. E nesse mesmo princípio, hoje, quando declaramos a verdade da nova aliança, o Senhor veio para confirmar a nossa palavra. Parece muito simples dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Parece simples dizer: eu serei um homem próspero, porque eu tenho sobre mim a graça de Deus. Simples, mas para Deus é uma oração poderosa. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: em que aliança você vive? Nova ou velha? Porque há profetas que se alinham a uma aliança. Eu estou trabalhando aqui para alinhar essa igreja à profecia da nova aliança. Preste atenção. Depois da vitória sobre o Monte Carmelo, quando os profetas de Baal foram derrotados, Elias teve de orar insistentemente para que chovesse. Por que ele precisou fazer isso? Porque somos propensos, olha para mim e preste atenção, somos propensos a acreditar mais. Preste atenção, olha para mim. Nós somos propensos a acreditar mais na maldição do que na bênção. Elias precisou orar para crer que a bênção realmente viria. E essa é a razão porque ele é um tipo do profeta do Velho Testamento. Ele não estava persuadindo a Deus, mas se convencendo a crer na bênção. No entanto, para um profeta da nova aliança hoje, a bênção é um caminho natural. Deus já nos abençoou. Você pode dizer isso para você mesmo? Deus já abençoou a minha semana. Pode dizer isso? Deus já abençoou a minha semana. Você pode dizer isso? Minha segunda-feira já está abençoada. Por que eu posso dizer isso? Por que eu posso crer nisso? Porque Efésios 1:3 diz: Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Quando Naamã veio para receber a oração, Elias simplesmente mandou que ele se levantasse e se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignado, porque ele tinha uma visão de como ele deveria ser a oração, e disse, vamos ler esse texto, 2 Reis 5:11, vamos lá? Vamos ver a oração de Naamã, ou seja, o pensamento de Naamã. 2 Reis 5, versículo 11, vamos lá, leia comigo, vamos lá. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá
pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ainda hoje, as pessoas que vêm receber oração têm a mentalidade de não. E até mesmo aqueles que vão orar caem no erro de fazer uma oração para agradar a pessoa. Ouça o que eu vou dizer. A oração poderosa. Eu disse o quê? Diga comigo. A oração poderosa aos olhos de Deus é aquela que está em linha com a aliança. Quando declaramos a palavra da nova aliança, ainda que numa breve afirmação, o poder de Deus já é liberado. Você pode levantar a sua mão direita e dizer para a pessoa que está ao seu lado assim: eu declaro sobre a sua vida uma semana de muitas realizações, uma semana produtiva, uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana alegre, uma semana tranquila. Olhem para mim, para terminar. Como reis e sacerdotes. Você está aqui? Diga aqui. Diga assim: estou aqui como rei e sacerdote. Há poder na palavra do rei. Amém, amados? E os sacerdotes decidem sobre demandas. Então nós decidimos que tipo de semana nós teremos. Como reis e sacerdotes, queridos, não deveríamos orar por enfermos e oprimidos do diabo. Deveríamos apenas ordenar que a doença e a opressão saia. Não existe, na verdade, uma ordem para que oremos por os enfermos, mas há a ordem: curai os enfermos. É dizer: sejam curados. É dizer para a pessoa que está enferma dentro de casa: seja curada em nome de Jesus. É para dizer para os miseráveis: seja próspero, seja abençoado, seja feliz. O problema, queridos, é que não temos usado a nossa autoridade. Há momentos em que precisamos orar intensamente, mas há momentos em que precisamos apenas declarar a palavra. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o Senhor disse, vamos ler esse texto, Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16. Aleluia. Lemos bastante texto da palavra nessa noite. Vamos ler mais alguns. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O bordão, ou a vara, nessa tradução, ela simboliza a autoridade. E quando um policial, queridos, já falei sobre isso aqui, ele está vestido com o seu uniforme, ele pode parar um caminhão. Não porque ele é grande,
mas por causa do poder e da sua autoridade. O caminhão tem poder, mas o policial tem a autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos ler esse texto também, vamos projetar aí e ler juntos. Lucas 10, 19. Vamos lá? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! Recebemos poder e autoridade do Espírito Santo. Eu sou o que a palavra do Senhor diz que eu sou, eu tenho o que a palavra do Senhor diz que eu tenho, eu posso o que a palavra do Senhor diz que eu posso, e nós recebemos o poder e a autoridade do Espírito Santo. Por isso precisamos proclamar a cura do enfermo e declarar a purificação do leproso e expulsar os demônios em nome de Jesus. Nessas circunstâncias, queridos, precisamos usar de autoridade e comandar contra a doença, contra a opressão. E se não acontecer o que você diz imediatamente, então continue falando, continue declarando, continue profetizando, falando e falando, até que se cumpra a sua palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A semente é a palavra, e nós as semeamos quando falamos, nós as semeamos quando proclamamos. Olhe para mim. Então dormimos e acordamos dia após dia, mas continuamos declarando. Amém? Continuamos declarando a palavra até que a semente germina, sem sabermos como. Sabedoria não é saber como, mas saber semear a palavra certa, a palavra correta. A terra por si mesma frutifica, não é resultado do nosso esforço. A erva é 30 por 1, a espiga é 60 por 1, e o grão cheio da espiga é 100 por 1. Vamos abrir o último texto, então. Mateus 13:8, para entendermos isso. Mateus 13:8. Vamos lá. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A declaração, a confissão é a oração da fé, que segundo Tiago 5,15 salvará,
o inferno. Fomos feitos reis e sacerdotes, e a palavra do rei tem poder. Amém? Pela palavra do sacerdote, que também somos, toda demanda será resolvida. Não somos reis sobre homens, mas sobre circunstâncias. Somos reis sobre a doença, somos reis sobre demônios, somos reis sobre poderes espirituais. Amém? Quero que os reis e sacerdotes fiquem de pé e aplaudam a palavra do Senhor.